Vou colocar aqui para gravar. Esse vídeo que a gente viu agora foi só para concluir a nossa aula, né, da semana passada. Falei para vocês que não tem como gravar, né, porque senão o YouTube, na hora que a gente carrega, ele mostra que existe um outro vídeo, os direitos autorais não permitem fazer isso. Mas olha só, nós temos 2 aulas, né? Eu vou até conferir agora aqui. Dia 30 começa a semana de prova, né? Então, nós temos a aula de hoje, dia 16, e a aula do dia 23, tá? Então, olha só, o que é que nós vamos fazer logo hoje, tá? Nós vamos falar um pouco sobre esse conteúdo de vocês, que é o conteúdo de prova, que envolve as NRs, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui para vocês, tá? E nós vamos fazer um aparato sobre o que são essas famosas NRs, por 2 motivos. Um também porque a gente tem a nossa prova se aproximando, e a outra porque tem muitas pessoas que não puderam acompanhar, né, as aulas presenciais ou as aulas dentro da plataforma no dia desse conteúdo. Tá, vamos lá. Primeira coisa importante, quando a gente fala de NR, a gente precisa entender que essa introdução das normas regulamentadoras é algo que vocês precisam ter para a prova de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte: o que é que significa a sigla NR? Norma regulamentadora. O que é que ela quer fazer? Ela quer simplesmente organizar, né? Ela quer simplesmente tornar muito mais claro as implicações, a organização do ambiente de trabalho, tá? Então, olha só o que é que nos diz o texto. Atualmente, existem 36 normas aprovadas, tá? A gente pode olhar assim e pensar, bom, 36 é um número pequeno, relativamente. Será que esse número ele consegue abordar todas as peculiaridades do ambiente de trabalho? Gente, as NRs elas são muito completas, né? Ou seja, elas envolvem grandes características do ambiente de trabalho. Isso não significa dizer que elas são suficientes, né, para daqui a 1000 anos ainda levar em consideração o ambiente de trabalho, tá bom? Estas NRs, elas compõem a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, vigente desde o dia 6/7 de 78, relativas à segurança e medicina do trabalho, tá? Então, olha só, a nossa legislação trabalhista, ela envolve 2 tipos de informação. Ela envolve a legislação que a gente conhece, né, que é a nossa Constituição Federal, e ela envolve a CLT, que são as consolidações da Lei do Trabalho. Quando a gente pensa em CLT, nós também podemos pensar nas nossas normas regulamentadoras que estão lá dentro, tá? Tudo o que foge desse padrão legislativo, ele é considerado errado, né? Como assim errado? Então, por exemplo, lá na CLT diz que o empregador ele tem que comprar o EPI para o seu empregado e tem que trocar esse EPI a cada 1 ano, ou em caso de quebra, né, ou perda do EPI, precisa comprar outro imediatamente. E aí a gente pensa o seguinte: mas olha, professor, o trabalhador, ele acha que aquele EPI não cabe na cabeça dele, ele comprou um outro EPI, porque o chefe até deu, mas não deu nele. Não interessa. CLT não aceita isso, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque existem muitas pessoas que usam uma palavra, eu acho que vocês já ouviram falar, que diz o seguinte: a legislação tem brechas que permitem algumas coisas acontecer. Vou dizer uma coisa para vocês: a legislação tem algumas brechas, mas não são brechas que coloquem em questão as leis e as normas regulamentadoras.
são brechas que permitem uma dupla interpretação de alguma coisa, tá? Então, se não pode comprar, não pode comprar. Se não pode fazer, não pode fazer, tá? Bom, para todos aqueles que quiserem ter acesso às normas regulamentadoras na sua totalidade, nós temos no site do Ministério do Trabalho, né, esses documentos todos em PDF, né? Vou logo dizer para vocês, não são, né, documentos pequenos, né? Nós temos arquivos enormes lá, tá? Então, na parte de legislação, normas regulamentadoras, vocês vão encontrar cada uma das quais a gente comentou aqui em sala de aula nesse praticamente último um mês e meio, tá bom? Então, olhem só, vamos começar falando por aí, tá? A nossa NR1, ela fala sobre as disposições gerais, tá? Depois, gente, eu vou entrar em contato, eu acho que é a Marta, né, que é representante de vocês, eu não me lembro. Eu vou levantar, eu vou, como é que se diz, selecionar as NRs que vão cair na prova de vocês, tá? Para não cair as 36, que tem NR que a gente não se aplica, eu vou selecionar depois quais serão, e aí eu repasso a ela e vocês já estudam especificamente tudo, tá bom? Vou ajeitar aqui a câmera que eu dei um chute sem querer. Arrasou, professor! Tá ok? Inclusive, a gente queria aproveitar rapidinho, antes da gente começar a falar da NR1, eu queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Jonathan William, né? Eu acho que é a primeira vez que ele entra na plataforma desde o início do semestre. Obrigado, John, pela sua presença. Meu John, Bom, que acabou agora as eleições, ele voltou, né? Eu estava até pensando em ir para a aula presencial segunda-feira, mas John, aí... o teu pai ganhou? Não. Ganhou experiência. Não acredito, Pô, eu ainda amigo. votei nele, tu acredita? Mas tá bom. Eu também votei para ajudar, amigo. Eu votei, né? Porque eu penso, vou pedir alguma coisa se ganhar, né? Pô, para meu aluno. Mas vamos lá, gente, olha só. Nas nossas disposições gerais, essa é uma NR que vai estar na prova de vocês, tá? A NR1, ela vai institucionalizar a saúde e segurança do trabalhador. Ela é a NR que vai dar aquele leque mais aberto, sabe? Aquele grupo de noção mais aberta, né? Não aquela coisa mais específica que habitualmente a gente vê por aí, tá? Nessa NR1, que é esse conjunto de características, ele vai falar, por exemplo, o que é um local de trabalho, né? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do município, né? Que profissional pode trabalhar com segurança do trabalhador? Ah, um engenheiro, um fisioterapeuta, um enfermeiro, tudo isso pode. Então, como o próprio nome já diz, ela vem caracterizar a grande dinâmica da saúde e segurança do trabalhador, né? Então, por exemplo, ela vem definir quem é o empregado, vem definir quem é o empregador, entre outras características, tá bom? Olhem só, ele conceitua também o que é empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho, local de trabalho, entre outros, tá? Só um minuto, gente, que saiu aqui. Peraí. E aí, pessoal, olhem só. Quando a gente olha isso, esse número 5 aqui, que está escrito assim, estabelece os deveres da empresa. A gente precisa entender o seguinte, vamos imaginar aqui um grupo de normas que serve para todos os tipos de empresa. Empresa de engenharia, empresa da saúde, empresa de informática, todas elas têm deveres iguais. Porém, elas também têm deveres diferentes uma da outra, tá? Então, elas sempre vão compartilhar deveres iguais, mas, ao mesmo tempo, vão ter
deveres diferentes entre si, tá bom? É importante a gente falar sobre isso, pessoal, porque tem gente que às vezes fala assim, bom, eu vou abrir um bar, beleza. E aí, no meu bar, eu vou ficar aberto dia de sexta e dia de sábado até 4 horas da manhã. Aí tem gente que fala, mas, pô, cara, tu vai pagar esse teu funcionário até 4 horas da manhã? Aí ele fala o quê? Vou. Por quê? Não tem médico, não tem enfermeiro que vai para o hospital e tira plantão? Fica de 7 da noite a 7 da manhã? Por que o meu garçom não pode ficar até 4, 6 horas da manhã? Né? Então, o que é que ele quer fazer? Ele quer pegar um condicionante de outro grupo de trabalhadores e agregar ao grupo de trabalhador dele. Isso é totalmente diferente, gente. Nós não podemos achar que as regras gerais de um grupo de trabalhador pode ser aplicado 100% a outro grupo de trabalhadores, né? Ao contrário, existem especificidades entre esses trabalhadores, tá? Número 6, cria as obrigações do trabalhador. Isso é importante porque, olhem só, a gente acaba ficando condicionado a imaginar que apenas a empresa, né, o empregador, né, ele tem responsabilidade quando acontece alguma coisa. Ele que tem que fazer, ele tem que dar, ele que tem que pagar. Mas, gente, o trabalhador ele também tem o seu papel fundamental. Ele tem as suas obrigações. Ele precisa respeitar o ambiente de trabalho. Vamos dar um exemplo. Ah, professor, olha só, o trabalhador, ele estava lá no local de trabalho dele, só que ele queria ir embora mais cedo. Mas para ele não passar na frente da sala do chefe, ele foi pular o telhado para sair, e aí ele caiu e se quebrou. É acidente de trabalho? É, de responsabilidade direta ao trabalhador. Por quê? Porque ele procurou meios onde ele estabeleceu o risco, né? Então, isso nos mostra que a gente não pode apenas culpabilizar a empresa em tudo que acontece, tá? O número 7 caracteriza a disciplina no trabalho. O que é caracterizar a disciplina no trabalho? É nada mais, nada menos do que estabelecer a rotina de trabalho. O que é a rotina de trabalho? Rotina de trabalho são as ações e atividades que o trabalhador realiza cumprindo todas as normas e deveres da sua função, né? Então, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu tenho que ir para o hospital, eu vou atribuir assistência de enfermagem, eu vou fazer sistematização da assistência de enfermagem, vou implantar intervenções, vou avaliar meu paciente. A mim não cabe ir lá para a copa do hospital fazer bolo com meus amigos lancharem. Não cabe a mim ir lá fora na panificadora comprar pastel com meus amigos lancharem à tarde, né? E, gente, quando a gente relembra aquele nosso conceito lá da primeira avaliação, vocês lembram que a gente falava de atos inseguros e condições inseguras? O que é que mais causa acidente de trabalho? São os atos inseguros, né? Então, a falta de disciplina no ambiente de trabalho ainda está refletindo nesses números absurdos, né? Números que envolvem acidentes graves, acidentes com perfuro cortantes, acidentes com material corrosivo e até mesmo o óbito, né? Que é uma coisa muito mais grave dentro do ambiente de trabalho. Tá? Eu vou passar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, é só falar, tá bom? Bom, NR2 fala sobre inspeção prévia. NR2 também, né, é uma NR muito importante para a prova de vocês, tá bom? Mas não se preocupe que depois eu vou pontuar as NRs para mandar para vocês, tá bom? Bom, quando a gente fala de inspeção prévia, a gente costuma pensar em vários ambientes de trabalho, né? Vamos imaginar agora
um supermercado, vamos imaginar o supermercado Armazém, Formosa, Nazaré, vamos imaginar Examais, vamos imaginar o Shopping Boulevard, vamos imaginar, sei lá, entre outros quaisquer, né? O que é que acontece? É muito fácil, por exemplo, eu olhar para um prédio qualquer, né? Vamos imaginar que eu vi um prédio, eu quero comprar essa casa, esse prédio, e quero, sei lá, quero fazer uma escola nele, né? É muito prático a gente olhar e falar, bom, gente, tá aqui a estrutura. Eu vou colocar uma cadeira aqui, um quadro aqui atrás, e o professor vai dar aula dele. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nós temos caracterizações, e isso, pessoal, já envolve o CREA, né? É o Conselho Regional, que envolve engenharia, arquitetura, que nos define também a caracterização dos ambientes. Por exemplo, gente, vamos imaginar o seguinte: um shopping que tem uma capacidade de receber 500 pessoas por dia. Vocês acham que ela tem um número de saídas de emergência igual a um shopping que tem capacidade de 10 mil pessoas por dia? Não, né? Por quê? Porque existe uma caracterização diferente. Então, por exemplo, o shopping foi à falência, agora eu quero montar uma universidade dentro dele que vai ter um fluxo de 20 mil pessoas por dia. Eu não posso fazer isso, né? Tem muita gente que imagina que isso é uma perda de tempo, mas, na verdade, isso é adaptação de uma característica de segurança para exercício do trabalho. Essa inspeção prévia, o que é que ela faz? Olha, solicitar inspeção ao órgão competente, como eu disse para você, pode ser o CREA, né? O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A empresa pode encaminhar ao órgão competente a declaração das instalações, que poderá ser acatada. Aí, gente, olha só. A empresa ela pode encaminhar a um órgão competente, vamos imaginar a prefeitura, né? Uma declaração das suas instalações, que poderá ser acatado. Beleza, olha que interessante. Eu sou dono da empresa, e aí o meu enfermeiro do trabalho é o Tiago Lander, né? Aí eu chamo o Tiago e falo, Tiago, eu preciso que tu faça uma declaração das minhas instalações. Vê se o pé direito ele é alto dessas salas, vê tudo isso para mim. A primeira coisa que o Thiago Lanner vai se perguntar é o seguinte: o que é pé direito? Né? Aí ele vai lá nas salas, vai olhar tudo e vai dizer: olha, eu acho que está certo tudo. Né? O que é que significa dizer isso? Nós não podemos atribuir responsabilidade aos profissionais que não são dessa responsabilidade. Né? O enfermeiro do trabalho pode fazer toda uma programação relacionada à saúde, mas para ver instalação, confirmar dimensionamento, você precisa de um engenheiro de segurança do trabalho ou um arquiteto para poder fazer essa fiscalização, tá bom? As empresas poderão submeter previamente os projetos de construção instalações para apreciação. O que é que significa dizer isso? Gente, eu, Adilson, quero montar um supermercado. Logicamente que eu não vou construir o supermercado e depois perguntar para a prefeitura se eu construí certo. O que é que eu vou fazer? Vou pedir para os meus engenheiros e os meus arquitetos projetarem tudo, vou pegar aquilo e vou mandar para análise na prefeitura. Lá eles vão falar, olha, ajeita essa escada, não pode fazer isso, tá liberado. Então nós não podemos fazer isso, porque por que eu digo isso para vocês? É que hoje em Belém do Pará, pessoal, 30, 40% das pessoas que abrem o negócio, elas abrem assim, né? Olha, eu vou construir aqui um negócio, vou aproveitar a garagem da minha casa e vou fazer isso, né? E isso não pode acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. O que é que a gente vê muito por aí?
O cara pega a garagem da casa dele e fala, vou vender churrasquinho agora. Começa a fazer churrasco na casa dele, né? E aí tá lá fazendo churrasco e tudo mais. Aí eu digo uma coisa para vocês. Todo dia, esse homem sente cheiro de fumaça. Ele, a mulher e a filha. Sabe por quê? Porque a churrasqueira dele não tem um exaustor, não respeita a altura, né? A profundidade. Ou seja, se todo dia ele respirar dióxido de carbono com a mulher e com a filha, em 3 anos, 2 anos, provavelmente um deles vai ter algum problema respiratório, né? Mas as pessoas não sabem disso. Por falta de informação, elas acham que é só construir e fazer, né? Então, por exemplo, não é tão prático como muita gente pensa, né? Então, peraí, gente, toda hora tá saindo aqui esse negócio, peraí, que eu vou voltar. Só um minuto. Então, por exemplo, a gente quando pensa dessa forma, eu não sei se vocês lembram, acho que foi a Marta que falou a respeito da família dela que estava montando um negócio de açaí. Foi, Marta, tu que falou isso? Foi ela que falou, professor. Foi ela. Foi? Eu não sei, Foi. acho que a Marta está dormindo, eu não sei. Ah, tá, ela respondeu aqui, foi. Então, por exemplo, eu não sei se deu certo, né? Mas, por exemplo, a Marta, ela é um exemplo para nos dizer, né, que como é tão burocrático, como esses processos são tão trabalhados, que é, logicamente, para assegurar tudo isso, né? Ah, tá ok, Marta, desculpe aí, tá? Tudo bem, sem problemas. Depois, Marta, você o áudio está saindo normal, né? É o importante. Qualquer coisa que você queira falar, você escreve no chat. Tá? Vamos dar continuidade aqui, só um minuto. Bom, outra coisa importante, NR3 fala sobre embargo e interdição. É uma NR interessante para a nossa prova também, mas, como eu digo, não se preocupe que depois eu vou mandar tudo que é suficiente. Tá? Bom, quando a gente fala de embargo ou interdição, nós estamos falando de um ambiente de trabalho que passou por uma fiscalização, que passou por uma avaliação e não se deu muito bem, né? Então, o que é que habitualmente leva uma empresa a sofrer um embargo ou interdição? É a presença de um risco grave ou um risco iminente. Aí, professor, qual é a diferença? Risco grave, gente, é quando, por exemplo, o indivíduo, ele está... Vamos imaginar aqui, deixa eu ver. Risco grave é o seguinte, o indivíduo ele trabalha numa empresa química, né? E aí ele trabalha sentado aqui nessa cadeira e aqui em cima tem um camburão de elemento químico. Quando o camburão está cheio, ele fica pingando, né, no chão. E aí o trabalhador sempre tem que estar se desviando daquele elemento químico para não cair na pele dele. Cara, isso é um risco gravíssimo, né? Isso aí não tem como a gente aceitar de jeito nenhum. É um risco grave. Na hora tem que interditar o local, né? E o que é o risco iminente? O risco iminente, pessoal, é quando você chega no ambiente de trabalho, olha para uma estrutura e pensa assim, cara, isso daí ainda vai dar problema, tá? Ou seja, você chega, por exemplo, numa sala, você chega num prédio que é uma empresa, você olha para a parede, tem uma fissura de um lado a outro da parede, uma fissura com 10 centímetros de distância. Olha, a gente pensa o quê? Isso aí realmente é uma situação de risco iminente. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer de cair essa estrutura, né? Então a gente tem que parar, interditar, né, rapidamente para que não ocorra um problema bem maior, tá? Bom, o que é
é a interdição, né? A interdição, ela é a paralisação total ou parcial de um estabelecimento, setor, serviço, máquina ou equipamento. A interdição, ela pode acontecer em qualquer cenário produtivo, né? Pode acontecer no supermercado, açougue, loja de materiais qualquer. Porém, o embargo, ele é caracterizado como a paralisação total ou parcial de uma obra. Ou seja, um embargo só ocorre em obras. Interdição ocorre em qualquer outro setor, tá bom? Outra NR, perdão, gente. Outra NR muito importante para a enfermagem, né? É a nossa NR4, né, que fala sobre o serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, né? É a primeira vez, gente, nas NRs, que a gente começa a falar em medicina do trabalho e engenharia de segurança. Ou seja, a gente está associando agora os dois elementos, né? Olhem só, ela vem determinar para a gente o que é o SESMIT, né? Que é esse serviço especializado, né? Fala sobre a formação dos serviços, é ele que vai condicionar a gradação dos riscos, né? Define as atividades do SESMIT e os profissionais que ali trabalham. Significa dizer o quê? Não pode existir nenhum ambiente de trabalho que não possa, de uma forma direta ou indireta, atender às especialidades da medicina do trabalho. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um escritório de advocacia. E existe uma agente administrativa que trabalha lá. Ela trabalha de 8 horas da manhã a 2 horas da tarde. Olha, não tem cadeira para ela sentar, né? Aí eu pergunto para vocês, gente, essa mulher ela pode ficar em pé de 8 da manhã a 2 da tarde? Ah, professor, porque não tem cadeira, a gente até solicitou. Não pode, gente, né? Isso é a base de saúde do trabalhador. Ah, tá bom então, professor. Ó, por exemplo, você foi lá no supermercado Líder. Você foi 3 horas da manhã. Aí tinha a funcionária Maria trabalhando lá. Amanhã você vai de novo 3 horas da manhã. Ela ainda está lá. Ela trabalha só em regime da madrugada. Pode isso? Não, não pode isso. Ah, mas professor, ela que pede porque ela quer ganhar adicional noturno, quer ficar com mais dinheiro. Não interessa. Ela não pode fazer isso, porque isso interfere na qualidade do sono e repouso, produção de hormônios, função da glândula suprarrenal, ou seja, envolve a medicina do trabalho, tá? Então, o serviço, ele vem justamente para assegurar todos esses critérios. Tá? Outra NR muito importante para a enfermagem. Até agora, todas, né, estão na prova de vocês, até agora, né? Que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né? A CIPA, pessoal, ela é muito presente em alguns ambientes de trabalho, e eu vou repetir o que eu falei para vocês na aula que a gente falou sobre CIPA, através dessa imagem. O que é que essa imagem nos mostra? Nós temos aí os membros da CIPA, né, que estão indo ver um acidente de trabalho, e o dono da empresa ele quer simplesmente o quê? Mascarar. Ele quer esconder que houve esse acidente de trabalho da CIPA, né? A CIPA, né, como eu disse para vocês, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é formada por representantes tanto dos trabalhadores como os representantes do empregador, tá? Como funciona? Na maioria das vezes, existe uma eleição que ocorre para a escolha desses membros. Eles têm nada mais, nada menos
do que realizar o controle dos trabalhadores, né, o controle do ambiente de trabalho, avaliando, analisando e identificando os riscos presentes ali dentro da empresa, tá? A CIPA, gente, ela não tem o intuito de demitir um funcionário. A CIPA não tem o intuito de penalizar o funcionário. Ao contrário, ela quer assegurar questões que possam trazer sempre a segurança do trabalhador. Tá bom? Só um minuto. Olhem só. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento por estabelecimento uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá o embasamento jurídico à existência da CNR são os artigos 163 e 165 da CLT. Tá bom? Bom, chegamos agora à NR6, outra NR da prova de vocês, que fala sobre equipamento de proteção individual. Gente, EPI é uma coisa que a gente já falou absurdamente aqui em sala de aula, né? A gente já sabe o que é, quais os tipos de EPI e para que se usa EPI. A grande questão não é entender tudo isso que eu falei para vocês. A grande questão, gente, é entender por que até hoje o trabalhador ele é orientado, ele ganha o seu EPI e por que ele não usa, né? Ah, professor, tem algumas respostas para isso, não tem? Tem. Por exemplo, o trabalhador não usa EPI porque às vezes o EPI ele incomoda, né? Seja usar aquela máscara N95, aquilo dali amassa a nossa cara, chega a ficar marcado, por exemplo, tá? Outra coisa importante, por que ele não usa o EPI? Porque muitas vezes ele não tem ainda a noção de quanto aquele equipamento ele é importante para a sua segurança, né? E professor, como é que o trabalhador ele aprende que ele precisa usar o EPI? Tem duas formas. Uma forma fácil e uma forma difícil. A forma difícil é através de uma maneira traumática. Ele sofre um acidente de trabalho, aí ele, não, agora eu quero usar EPI. Ou ele é condicionado a, por exemplo, a participar da educação continuada, a participar de educação em saúde, e aí ele aprende, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que na sua empresa você tem um funcionário que tem o EPI e não usa. Você chama a atenção dele. Seu fulano, ó, cadê seu EPI? Eu esqueci, vou pegar. Quando tu vê ele tá sem EPI de novo, seu fulano, tem que usar EPI. Aí fica esse ciclo vicioso. Eu pergunto para vocês, tem como ser mais enérgico com esse trabalhador? Tem como fazer ele ter uma penalização significativa para ele mudar o comportamento dele? Claro que tem, gente. Como é que funciona isso? O profissional, ele entra em contato com o empregador e esse empregado, para de usar, ele pode passar por uma advertência verbal, advertência escrita, uma suspensão e até a demissão por justa causa, tá? Então, gente, tomem bastante atenção a isso, porque muitas vezes quem vai ser os olhos do empregador no ambiente de trabalho vão ser vocês, tá? E vocês vão lidar com situações do tipo assim, não, porque o cara é meu amigo, ó,
Aí eu não quero falar nada sobre ele, mas só que infelizmente, gente, não tem isso. Você precisa ser bem criterioso ao ponto de poder saber o que fazer e como fazer, tá bom? Gente, vou pegar uma água aqui rapidinho, tá? Me dei um minuto, só um minuto. Vamos lá, gente, dar continuidade, tá? Bom, continuando sobre os EPIs, né? Só um minuto. Olhem só, quando a gente fala do EPI, a gente comentou algo na nossa aula de EPI, que foi o seguinte, muitas empresas sabem da sua obrigatoriedade em fornecer esse EPI, claro, lógico. Só que olha que interessante, muitas empresas, elas querem economizar na compra do EPI, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, professor, olha só, eu tenho uma clínica particular e vamos dizer o seguinte, está chegando o Covid e eu não quero comprar essa máscara N95 porque ela é muito cara. Mas a minha avó, ela costura máscara, né? Então ela vai fazer uma máscara para a gente vai usar. É um EPI, eu posso usar? Não, tá? EPI só pode ser utilizado, EPI só pode ser vendido e só pode ser comprado se ele tiver certificado de registro do fabricante, né? Então, a maioria dos EPIs que nós temos no Brasil, eles têm um selo que é o selo do Inmetro, que comprova a sua funcionalidade, né? Ah, professor, mas olha só, eu não vou comprar esse capacete aqui no Brasil porque eu vi um capacete que é mais resistente que vem de fora do Brasil. Eu posso comprar um EPI fora do Brasil? Esse EPI ele não tem selo do Inmetro, né? Você pode comprar se ele tiver um certificado de registro do importador, tá? Que comprova que o EPI ele passou por uma análise de qualidade, tá? E, professor, quando é que a gente troca o EPI? Gente, basicamente, dependendo do EPI, ele é trocado em causa de lesão grave, né, no EPI, né, quebrou, fissurou, está perdendo a característica de proteção, ele é trocado, né? EPIs mais curtos, de durabilidade mais curta, eles são utilizados e descartados. Quais são os exemplos? Máscara, né? Ou luva. Você fez um procedimento, jogou fora, né? Máscara. A máscara N95 tem durabilidade de 6 horas, por exemplo. 6 horas. Óculos de proteção, 1 semana. Capacete, 2 anos. Então, isso vai depender muito do tipo de EPI e da atividade ali desenvolvida, tá bom? Deixa eu só abaixar aqui o diálogo para a gente ler melhor esse texto. Equipamento de proteção individual, EPI, estabelece e define os tipos de EPIs que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física do trabalhador. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência da CNR são os artigos 166 e 167 da CLT, tá bom? Outra NR da prova de vocês, né? Parece engraçado, eu sei que até agora a gente não tirou nenhuma, mas vocês vão perceber que daqui para frente, né, nós vamos encontrar NRs que já não vão ser tão presentes no ambiente de trabalho do enfermeiro, tá? A nossa NR7, pessoal, fala sobre o PCMSO. O que é o PCMSO? Programa
de controle médico de saúde ocupacional. Esse programa médico, quando a gente fala programa médico, a gente já pensa em exame, por exemplo. Então, ele é o programa que vai avaliar a continuidade da segurança da saúde do trabalhador, tá? Bom, o que é que ele objetiva? Ele objetiva avaliar o trabalhador quando ele entra no seu ambiente de trabalho, ele quer avaliá-lo periodicamente para entender como vai a saúde desse trabalhador, ele quer fazer uma análise após o retorno do trabalho, quando ele está afastado, ou mudança de função, ou demissional. Tá? Lembrem-se que os exames médicos de saúde do trabalhador, eles constituem uma obrigatoriedade. O que é que significa dizer isso? Toda empresa que respeita as normas, né, do trabalhador, a segurança do trabalhador, precisa fazer isso. Professor, o senhor, quando virou professor, o senhor fez? Fiz. Ah, professor, quando eu for enfermeiro lá no hospital, eu vou fazer? Vai. Ah, professor, eu vou trabalhar no posto de gasolina? Vai. Então, todo lugar é obrigatório fazer os exames médicos de saúde ocupacional. Outra coisa importante, gente, como é que a gente sabe que esse trabalhador, ao fazer o exame, ele está apto ou não a exercer a sua função? É através da emissão de um documento chamado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO, ele é emitido por um médico do trabalho que, ao avaliar o trabalhador, ele tenta ver se ele tem condições de exercer aquela função que ele quer. Então, por exemplo, olha, o indivíduo ele não tem os 2 membros superiores e não tem os 2 membros inferiores. Ele quer trabalhar dentro da construção civil. É viável? Provavelmente não. Ele não está apto para fazer isso. O cara ele não tem os membros superiores ou tem uma paraplegia, né? Ele pode ser professor? Pode, né? Dependendo de como ele vai exercer esse potencial de sala de aula, ele pode ser. Então, por exemplo, o ASO, ele é tão importante, gente, para o exercício do trabalho, que tem pessoas que compram o ASO sem fazer o teste, né? Então, por exemplo, tem gente que procura um médico do trabalho e compra o ASO. Um ASO, ilegalmente, as pessoas pagam entre 20 e 50 reais. Ou seja, é um valor que, entre aspas, é circunstancialmente acessível. Tá bom? Bom, a partir daqui, nós já vamos dar uma parada envolvendo as nossas NRs, principalmente que envolvem a saúde, né? Eu fui beber água, acompanhei o grupo de vocês. Tinha uma colega de vocês que falou que não estava conseguindo acessar a plataforma, né? Eu não sei qual foi o problema, mas eu lembro a todos que as nossas aulas vão ficar gravadas, tá? Então, olhem só, hoje nós falamos das 7 primeiras NRs que vão cair na prova de vocês. Na próxima segunda-feira, nós já vamos falar da outra metade das NRs e eu vou fazer a revisão final, tá? E aí, gente, a partir da outra semana de prova já, né, vocês vão estar divididos entre os 7 pontos da prova de vocês e os 3 pontos de atividade. Eu recebi essa semana mais umas atividades de pessoas que estavam me devendo. Eu acredito que os alunos da tarde todos concluíram. Eu vou fazer só uma pergunta aqui, mas não leve a mal, não estou dizendo que não fez. Ei, John, tu fizeste todas as tuas atividades? Não, professor. Pois é, porque eu acho que tá faltando atividade tua, cara. Tá. Te Vou até conversar com o senhor no privado. Pois é, para entregar... Mas tu não vai me dar desculpa que tu estava envolvido com a eleição, né? Não, vou entregar.
Ah, beleza. Não esqueça que tem que entregar até antes da prova de vocês, tá bom? Beleza. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Professor, eu entreguei tudo, que eu já me esqueci, que eu sou meio Thiago retardado. Lander tá com tudo lá. Tudo faltando. Tá bom, obrigado. Ei, tá faltando não, Deus me livre, acho que tá Tudo tudo lá. certo. Tá bom, obrigado. Isso, só aquelas duas mesmo. Tá? Tá, perfeito. Me lembro também. Tem umas que entregaram também que eu já recebi, que mandaram tudo junto também pelo meu WhatsApp, tá? O importante, gente, é que assim que eu recebo, eu tenho um documentozinho, eu marco logo, tá? O único que eu não me lembrava mesmo era o John. O resto, pelo que eu me lembro, acho que tem tudo. Everton, tu entregou tudo? Ixi, acho que o Everton cochilou agora. Acho que entregou, não vi. Então tá, gente. Fiquem com Deus, tá? Terça-feira que vem a mesma coisa. De preferência, tá? Repassem aos outros que quem ainda não entregou, que entregue até terça-feira que vem, tá? Que é para a gente já logo pontuar tudo, já falar de todo mundo e esperar a sua prova, tá bom? Tá ok, então, gente. Obrigado, viu? Um abraço para vocês e uma boa tarde. Obrigada, professor. Tchau, professor, obrigado, boa Tchau. tarde. Boa tarde.